Olá, falando um pouquinho então sobre o modelo CLESP proposto por Kate Swanwick, o modelo CLESP que é um balizador das nossas práticas, né? E a gente vai começar em outra ordem, vamos começar de trás para frente, vamos falar da performance, porque a performance que é o executar, o tocar, o cantar, eu acredito que não seja uma questão, uma dificuldade para os professores, né? Nem os pedagogos, nem os professores de música. Acredito que a performance sempre está presente, espero, né? Que sempre esteja presente em suas práticas. O S, skill, é técnica. Essa sim é um problema na nossa vida, né? Eu estudei piano muitos anos e a minha professora, infelizmente, ela era totalmente voltada para a técnica, né? Então foi muito difícil. Eu venci porque eu amo piano, mas muita gente desistiu, né? E desiste até hoje. Infelizmente isso na prática instrumental a gente vê bastante. E a técnica, ela é importante, muito importante. Ela nos ajuda, né? Ela nos dá condições para executar bem, para performar bem. Só que a técnica não deve ser o centro da proposta, ela deve permear a proposta, né? Então, é claro que se eu vou tocar um xilofone, eu preciso aprender como segurar a baqueta, eu vou soprar uma flauta, eu tenho que aprender a articular corretamente. Mas a técnica, ela deve estar também de acordo com a etapa do desenvolvimento musical que aquela pessoa está, seja ela uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto ou um idoso. Então, se eu vou segurar um chocalho, né, eu vou aprender como é que segura o chocalho corretamente para eu conseguir a melhor sonoridade. Então, isso é uma técnica, né, a técnica necessária para tocar aquele instrumento. E naquela fase que a criança está. Se ela é uma criança pequena, ela vai ter uma dificuldade motora até para segurar adequadamente o chocalho, dependendo, né, do tamanho da mão, do peso do instrumento. Então, a técnica, ela não é só a questão avançada, né? Ela permeia todo o processo de desenvolvimento de maneira periférica e dando esse suporte, essa condição, essa base. Então, a gente busca a técnica de acordo com a faixa etária e com o contexto. Bom, o A, apreciação, é uma escuta ativa, é uma escuta atenta, né? Então, não é uma música de fundo que eu estou fazendo outra coisa e não estou prestando atenção. É uma escuta que busca o entendimento, a consciência daquele som, daqueles materiais sonoros, do caráter expressivo. Então eu consigo discorrer sobre o que eu escuto, eu consigo pensar sobre o que eu escuto. Isso também é um exercício, né? Desde a criança pequenininha até o idoso. Então a gente se exercita nesse ouvir, utilizando recursos, utilizando o nosso corpo, né? Nosso corpo como um grande ouvido, como nos ensinou Dalcroze. Então transformando sons em gestos e movimentos. Essa é uma questão que ajuda bastante. Na aula que eu estou trabalhando, o assunto que eu estiver trabalhando, eu coloco atividades de apreciação, né? Então, eu vou trabalhar hoje o sítio do Vovô Mário, eu posso colocar lá uma música instrumental de flauta, por exemplo, e dar uma ideia, uma imagem de pássaros desse ambiente e propor essa escuta ativa, corporal, com recursos, né? Conversar, que instrumento tinha, como era, o que aconteceu. Então, a gente vai interagindo mais ou menos de acordo com o contexto, os objetivos e a faixa etária. Mas é muito tranquilo, a gente consegue colocar propostas de apreciação na nossa aula, de maneira natural e cotidiana. O L, que é de literatura, significa saberes sobre música, né? Então, nomes de compositores, de instrumentos, história da música, conhecimentos gerais do universo musical. Também é periférico, né? Ele não é essencial do fazer musical. Ele também me dá condições, ele me dá mais consciência do que eu estou mexendo ali, do que eu estou envolvido, né? Mas ele não é o centro, então não é a teoria musical, né, que vai ser o mais importante da minha aula, mas ela vai me ajudar também para que eu execute melhor, para que eu escute melhor, para que eu crie melhor. Periférico. Bom, e como nós fizemos esse caminho
De trás para frente, o C é o que está faltando, que é a criação, a composição. E é o que assusta muita gente, né? Porque se tem a falsa ideia que a criação é algo necessariamente elaborado, sofisticado, de uma estrutura organizada do ponto de vista musical, dos materiais sonoros, né? E não, assim como a técnica, a composição deve permear todo o desenvolvimento musical, todo esse percurso, desde a criança pequenininha, passando por todas as idades. Então, a criança aprendeu uma notinha na flauta, ela vai improvisar com uma notinha. Você pode, por exemplo, colocar uma base áurea, ou você tocar alguma coisa, e ela improvisa um ritmo com aquela nota, né? Da mesma forma, com o chocalho, vai criar uma sonoridade que ela inventou, que ela está pensando, que ela tem decisões. Então, a questão da criação, da composição, está bastante ligada a escolhas e a tomada de decisão. Então, como você trabalha toda a questão da escuta e da performance, né, permeada pela literatura e pela técnica, essa pessoa tem subsídios internalizados para ela poder criar, externalizar, né? Então, ela escutou muita música, discutiu sobre essa escuta, ela conhece muita coisa, ela vai criar a partir do que ela conhece, a partir do que ela consegue, cognitiva e motoramente falando, né? Então, dê essa oportunidade, coisa simples, tenha certeza que não é apenas o sofisticado. Essa composição, essa criação, ela vai se sofisticando à medida que a pessoa de qualquer idade se desenvolve musicalmente. O que a gente vê normalmente é apenas a reprodução, é algo que você dá pronto e a pessoa repete, imita. Isso tem o seu valor, com certeza, né? Mas também é muito importante que a pessoa tenha a oportunidade de criar, a partir das escolhas, das decisões, das ideias dela, né? Então, você pode propor situações, uma roda de improvisação com instrumentos, lembrando que nem tudo precisa estar no mesmo encontro, a criação, a apreciação, a performance. Pode ser que sim, pode ser que não. A questão é o equilíbrio, a gente sempre refletir, se perguntar, olhar o que a gente está fazendo, observar, né, e pensar, será que está de forma equilibrada? Eu estou oportunizando essas experiências de uma maneira equilibrada para o meu público, seja de qualquer idade. A criança mais velha, o adolescente, mesmo o adulto, a gente não fica com tantas atividades no mesmo encontro. Então, uma atividade com maior profundidade, né, eu posso fazer só uma improvisação de repente, né, ou só uma performance. A questão é a gente sempre refletir e buscar o equilíbrio e não abrir mão de nenhuma dessas oportunidades musicais.